Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amados irmãos em Cristo Jesus, irmãos que têm a mesma esperança, irmãos por estar na mesma fé, irmãos por estar seguindo e perseverando na mesma doutrina. Quero nesse momento convidar vocês para que vocês possam, comigo aqui agora, receber de Deus uma orientação para a nossa prudência, para que não sejamos tirados do caminho, não é? Porque todo aquele que está no caminho, o caminho que leva à vida, que é Jesus, tem que ser prudente. Por quê? Porque o diabo, o trabalho dele é tirar do caminho quem já está no caminho e fazer permanecer na maldição quem já está na maldição. O trabalho do diabo é privar as pessoas do caminho da verdade. É fazer as pessoas ignorar e andar contrário à verdade. Essa verdade é Jesus Cristo, é toda a doutrina de ensino, de conceitos que Jesus trouxe para o homem em relação ao conhecimento do homem para chegar a Deus, para ter a vida eterna. O homem precisa ser iluminado, esclarecido e conhecer a verdade, por onde ele é liberto. Essa verdade, ela veio ao mundo. A verdade não é um conjunto de regras. A verdade não é um conjunto de mandamentos. A verdade é Jesus, que trouxe para nós o conhecimento, para o nosso entendimento, para que nós pudéssemos sair do engano e da mentira, chegando a Deus para a vida com Ele e sendo livre do juízo dele, da ira dele, da condenação que está determinada para todo ser humano, porque todos já estão julgados e condenados. Só por meio de Cristo que o indivíduo pode ser livre do juízo, saindo da condenação com a absolvição dos seus pecados. O único jeito do homem sair da condenação é com a absolvição dos pecados. É com a justificação. E isso o indivíduo só pode ter através de Jesus Cristo. E essa justificação não é pelo que o homem faz através da virtude dos méritos, esforços do homem. Essa justificação nós recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso é a Bíblia que ensina. Está lá em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 27. Se você for prudente, dá uma lidinha lá para entender isso. O homem, para chegar à salvação, ele precisa da justificação, que é a absolvição do pecado, para que ele seja livre desse juízo e receba o perdão para a absolvição, tirando ele da condenação. E isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo. Se você ler a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 10, o versículo 4, mas se você ler do 1 ao 4, você vai entender melhor. Mas no versículo 4, Paulo vai dizer que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. E dentro desse contexto, Paulo vai se referir aos seus irmãos judeus que estavam desprezando, estavam negando o único meio do homem ser justificado que Deus estabelece pela fé em Cristo. E eles queriam ser justificados, entendiam que seriam justificados pelos seus méritos, pelas suas obras, por viver a lei, os rituais, os sacrifícios. Eles entendiam que eram justificados por esse meio. E Paulo vai dizer que por esse entendimento que eles têm, eles desprezavam o meio pelo qual Deus justifica o homem, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. O homem só está livre da condenação da lei se ele crê em Jesus. Não é que Jesus já morreu e livrou todos da condenação do pecado. Não. Se o homem não crê em Jesus, ele continua na condenação do pecado. Jesus morreu para ser o único meio de salvação para o pecador ser justificado e sair do juízo, para não ir à condenação do pecado. Mas se o homem não crê em Jesus, continua em juízo.
Porque Jesus é a justificação de Deus para todo aquele que crê nele. Quem não crê nele permanece condenado. Foi o próprio Jesus quem disse isso. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. A condenação, ela é para todo indivíduo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, observe o que a Bíblia nos ensina, nos adverte e nos revela. Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que em Jesus já foram justificados, já foram absolvidos e livres da condenação do pecado. Os que estão em Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, quem nele crê não é condenado. É preciso crer em Jesus. E crer em Jesus é o homem entender o que ele fez por mim. É o homem entender que eu preciso dele. Que tudo que ele fez foi para me justificar. E eu preciso crer nele para receber essa justificação. Por isso que Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, não é para todos. Quem crê, salvo, é para quem crê. O caminho da salvação está aberto para todos, mas só é salvo quem entrar nesse caminho. A porta da graça que leva o homem à salvação está aberta para todos, mas só encontra essa salvação quem entrar por essa porta. Não é o indivíduo dizer, Jesus já morreu por mim, eu creio nele, e viver na sua incredulidade, nos seus caminhos malditos, nos seus conceitos fora da vontade de Deus. Ele continua condenado. É preciso crer, se arrepender, se converter. Jesus vai dizer, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Existem duas condições. O homem que crê para ser salvo e o que não crê continuar condenado. Essa é a verdade. Então, nós temos que entender, nós temos que conhecer essa verdade de Deus em Jesus. E o diabo trabalha para tirar esse entendimento do homem. O diabo faz o homem pensar que não, eu já creio em Jesus, está bom, eu posso ficar onde eu estou, porque Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso de nada. É isso que o diabo faz. Inclusive tem uma doutrina aí, não é? A doutrina da graça libertina, da graça incondicional. A graça é condicional. Não pense você que a graça é, não, Jesus já morreu, está tudo feito, ninguém precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer nada para alcançar a sua salvação, que é em Jesus. Agora você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão de crer. A graça é condicional à fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé é em Jesus, que não vem de você, não vem da sua mente, não vem do seu entendimento. Essa fé só pode ser gerada no seu coração quando você ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Essa palavra é Jesus. Essa fé só pode ser brotada no coração do ser humano, caído, perdido e condenado, se ele ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que essa fé brote no coração de quem ouve e se crê. Aí é o que Jesus diz, quem crê, o crer é a atitude do homem. O crer é a ação do homem, quando ouve a mensagem do evangelho, para que ele possa ser salvo e estar na graça de Deus. Não é uma graça incondicional libertina, é uma graça condicional à fé, que leva o homem a andar agora dentro de um caminho, que é estreito, não é no largo. Tem que tomar uma atitude, tem que negar, tem que renunciar, tem que crer para que seja salvo. E esse crer é em Jesus. Não é em regras, em conjuntos doutrinários da igreja. Não é crer e viver devoto e praticante a obras, a trabalhos de igreja. É crer em Jesus, no Evangelho, que é uma informação que nos traz um ensino para uma direção, para que sejamos dirigidos a Deus pela mensagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, você que já está em Cristo, lute, combata o bom combate da fé, porque o diabo vai trabalhar para perverter o entendimento de Deus na sua mente, para tirar você do conhecimento da verdade, para levar você novamente à miséria, às trevas, à condenação, à maldição do pecado. Porque o homem tem que trabalhar
o homem tem que combater, o homem tem que perseverar, o homem tem que se esforçar, o homem tem que ser prudente para não perder a fé, a esperança, aquilo que Deus já nos deu. Foi Jesus quem disse isso. Guarda o que tu tens. Aquele que vencer, quem perseverar até o fim, será salvo. Sabe por que isso? Porque Jesus sabe que o diabo vai tentar. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se o homem não perdesse a salvação, se o homem já estivesse na graça e não precisasse mais nada, e não perdesse salvação, o diabo não ia tentar ninguém, porque o diabo não é um ser imbecil. O diabo é um ser astuto, inteligente, e ele age dentro de uma forma, com propósito, para tirar os que estão em Cristo da palavra dele. E sabe como é que ele tira? Fazendo você perder o entendimento. Foi o que Deus disse lá no profeta Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento, o conhecimento, e desprezaram. É isso que o diabo faz. Você desprezar a verdade de Deus e dar ouvido à mentira dele para destruir a sua vida no lado espiritual com Deus, como ele fez com Adão. Ele fez Adão desprezar a palavra de Deus pela influência dele, levando Adão a seguir outro caminho, outro conceito, outro entendimento que Deus disse a Adão que não fosse. É o que o diabo tem feito com muita gente. Tem levado muita gente por outro caminho, por outro evangelho, outras doutrinas que são de demônios, não são a doutrina de Cristo. E o povo está sendo levado por esse vento de doutrina, por esses movimentos de Deus, por esses meios que diz que é Deus falando, é profeta de Deus, é visão de Deus, é revelação de Deus. O diabo está tirando muitos, destruindo muitos da fé. Cuidado você, combata o bom combate da fé. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. O salvo tem que estar na doutrina de Cristo. O salvo tem que perseverar na doutrina de Cristo. O salvo em Cristo tem que ser conduzido, guiado, instruído pela doutrina de Cristo. Se você estiver em algum local chamado igreja, sendo instruído por algum homem que diz que é profeta, pastor de Deus, cuidado. Analise a doutrina. Se o que você está recebendo dentro dessa igreja, se a instrução que você está recebendo por esse pastor não é a doutrina de Cristo, se você não está sendo instruído, ensinado, conduzido a uma vida de fé em Deus, pela doutrina de Cristo, saia daí, porque o tal não tem a Deus. Aí você não está sendo instruído com o ensino de Deus, com a doutrina de Cristo, que vai te fazer conduzir para o céu, no caminho, sem se desviar, só pela doutrina de Cristo. Não se submeta a homens, não se submeta à igreja, ao lugar onde você diz que é casa de Deus. O povo de Deus tem que estar submisso a Cristo, andando pela doutrina dele. Cristo é a cabeça da igreja. E nós só poderemos chegar ao céu se estiver seguindo ele, olhando para ele, guardando e praticando a palavra dele, vivendo a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, de pastor, de padre, de papa, de teólogo, de doutor, de homens. Não é revelação de homem, não é profecia de homens. O povo está aí, atrás dos seus profetas, indo para shows, para ver os seus profetas. Olha o que aconteceu agora lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. O povo lotou aquele lugar. Para quê? Seria bom se o povo estivesse ali para receber a doutrina, para receber o ensino, para ouvir de Cristo, aprender de Cristo. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que estão aí rodando no Kawai, desse show espiritual, religioso, lá em Salvador, na Fonte Nova, no estádio de futebol Fonte Nova. O povo lotou completamente aquele estádio. Para quê? Para ver o seu profeta, para ver aqueles que eles veneram, idolatram e seguem, para ver o homem. E lá seria bom se tivesse a doutrina, a instrução, o povo tivesse lá aprendendo de Cristo, aquela multidão, seria bom se tivesse aprendendo de Cristo, mas tudo que lá receberam não foi nada para levá-los ao crescimento, à edificação da fé em Deus. Foi palavras satisfatórias, agradáveis, que massageiam o ego do homem. Foi palavras e sermãos de homens, com pretexto de humildade, levando o povo a venerá-los, a idolatrá-los, a segui-los,
Tanto é que ele disse, na sua fala, as minhas ovelhas. Ele disse, o estádio da Fonte Nova seria das ovelhas dele naquele dia. As ovelhas, o povo, é de Cristo, não é de homem algum. Não é de líder nenhum, não é de pastor nenhum. Jesus não mandou pastor ser dono de ovelha. Jesus levantou o pastor entre as ovelhas, porque pastor também é ovelha. Pastor não é dono, não é autoridade, não é soberano em meio de ninguém. A Bíblia não ensina isso, mas os homens hoje se faz o soberano do povo. Tomam o lugar de Cristo com o pretexto de é para a glória de Jesus, é para a glória de Jesus. É tudo mentira. Só não entende, só não vê quem é simples, mas o prudente não se deixa ser levado por essa idolatria seguindo esses homens. Irmãos, o diabo tem investido ultimamente muito forte. Muitos estão destruídos. Eu fico lamentando, meu Deus, quando eu vejo as postagens dos trabalhos religiosos, das atrações, dos entretenimentos, do culto dentro da igreja. Eu fico olhando o povo tudo perdido, os movimentos. O que está acontecendo lá, nada edifica a vida do cristão. O povo sendo apostatando da fé. O povo sendo desviado da fé. Vivendo vários movimentos pagãos, misticismo. O povo possesso, manifestado dentro das igrejas. O povo recebendo ensinamentos vãs. O povo vivendo uma vida de sacrifício religioso, de obrigações, de devoções dentro da igreja, que não levam à edificação da vida com Deus. E eu fico olhando, meu Deus, ninguém protesta, ninguém se levanta contra, ninguém repudia essa orientação, esses movimentos, todo mundo conformado, todo mundo vivendo dentro da submissão ao que os homens determinam dentro dessas igrejas. Não tem um que possa contrariar e pregar a verdade, porque todos estão buscando satisfação. Ninguém quer constranger, ninguém quer ser afastado daquele movimento, daquela conveniência, das suas sociais. O povo está mais preocupado em estar vivendo os seus ajuntamentos, em estar vivendo a sua satisfação dentro dos seus cultos, dentro das suas aglomerações. Ninguém está preocupado se está na verdade ou não. Estando dentro desta vida formal na religião, o povo está satisfeito. Meus amados irmãos, desperte você. Cuida de ti e da doutrina, escapa por tua vida. O que está em jogo aqui é a salvação da nossa alma, que só vai alcançar no final desta vida quem perseverar até o fim. Quem perseverar, mas é perseverar na doutrina de Cristo. Não é perseverar numa vida de devoção, consagração, de sacrifícios, de vida religiosa. É na palavra, é em Cristo, é se manter fiel a Cristo, na doutrina de Cristo. O diabo tem destruído muito, irmãos. Desperta, irmão, tu que dormes, vai para a palavra. Ora a Deus, pedindo a Deus, não é casa, carro, nem ouro, nem vitória na terra. Ora a Deus, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, para não estar desviado da verdade. E você que está desviado, volta para a verdade. Desperta tu que dormes, enquanto é tempo. Examinai-vos, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. O diabo trabalha para tirar o homem do entendimento de Cristo, do entendimento da verdade. Você pode estar dentro de qualquer movimento, de qualquer igreja. O diabo não está preocupado em tirar você de igreja, nem em tirar você de movimento. Pode viver esses movimentos, pode viver dentro das suas igrejas, pode viver dentro dessa multidão, lotando o estádio de futebol, lotando igreja, lotando o que for. O diabo não está preocupado com isso, porque esse caminho é que ele tem levado muitos à miséria, à condenação, para o caminho da perdição eterna. O diabo só está trabalhando para tirar o seu entendimento da palavra, da verdade, da luz de Deus, da doutrina de Cristo. É isso que o diabo não quer que você conheça. É isso que o diabo tem tirado de você. É isso que o diabo tem tirado dentro dessas muitas igrejas, aonde os púlpitos virou palco de atração, de show, de entretenimento, menos local de ser a palavra reverenciada, de ser a palavra a ser buscada. Púlpito de igreja hoje é palco de apresentações, de atrações, aonde o povo vai, não é para ouvir a palavra, é para ver os profetas, é para ver os conjuntos, é para ver as festividades, é para ver os movimentos de poder, é para participar dos movimentos de campanha, não é mais para ouvir a palavra. Púlpito de igreja hoje
não tem mais a palavra. Essa maioria dessas igrejas hoje tornou-se covil de lobos, sinagogas de Satanás, porque Deus não está dentro dessas congregações chamadas igreja, desses lugares chamados igreja onde dizem que é a casa de Deus. Já é um erro muito grande que faz você perder o entendimento da verdade. Quando você entende que a igreja é a casa de Deus, aquele local de alvenaria, você já está desviado do entendimento da verdade. Você já não está conduzido dentro de um entendimento da verdade. Aonde o povo se congrega nesses lugares chamados igreja, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria, o povo está congregando para o pior, não para o melhor. Para o vã, achando que Deus está ali, Deus está fora. Muitos estão ali pensando que estão vivos, estão mortos. Muitos estão ali pensando que estão adorando a Deus naqueles movimentos, naquelas formalidades, naqueles ajuntamentos onde não tem a reverência à palavra, a busca pela palavra. A palavra vai dizer que são adorações vãs. Mesmo louvando a Jesus, dizendo que Jesus é grande, dizendo que Jesus é o Senhor, dizendo que tudo é para a glória de Deus, é uma adoração vã. Porque Jesus disse, não adianta dizer que Ele é Senhor e não guardar a palavra dEle. Jesus disse que no céu só vai entrar quem ouve e pratica a palavra dEle. Não é quem diz que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor. Só vai entrar quem realmente tem Ele como Senhor na sua vida, guardando e praticando a sua palavra. E é isso que o diabo quer tirar de você. A palavra, o entendimento, o conhecimento da verdade. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. É o que tem acontecido hoje. Porque o trabalho do diabo é tirar a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo. Lucas 8:12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. Você vai ver esta verdade. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos, e que vocês sejam prudentes. Cuida de ti e da doutrina. Combata o bom combate da fé. Não é dentro de vida religiosa, dentro de igreja. É na palavra. Examinando e buscando o conhecimento dela para não errar, para não ser levado pelo engano e pelo erro. Porque o diabo é o pai da mentira. É aquele que engana o mundo inteiro, tirando da verdade que é Cristo. Pense nisso, reflita nisso e cuida de ti e da doutrina. Seja prudente. Porque no final de tudo, o que está em jogo é a salvação da nossa alma. Não é uma vida religiosa. Não é um conceito de religião, de igreja, de doutrina. É a nossa salvação. E isso Jesus já nos deu. Mas somos nós que temos que cuidar, guardar, reter, para não perder. Amém?